Então tá, boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje é dia 30 de novembro, né, de 2023. Estamos aqui numa sessão de defesa de dissertação de mestrado profissional da Carla. Carla Nust Bastos. Queria, de antemão, né, agradecer aí a presença dos ilustríssimos professores, né, doutores Alexandre Augusto Giron, do Instituto Federal do Paraná, é isso, né, Alexandre? Não, Instituto Técnico do Paraná. Tecnológico. Tecnológico, isso, né? Universidade Tecnológica, isso. Universidade Tecnológica do Paraná. O Frederico Chardon, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e é orientador do trabalho, né, da Carla, e o professor Jefferson aqui da nossa universidade. Então, muito obrigado por ter aceito aí participar da defesa da dissertação de mestrado da Carla. A Carla vai fazer uma apresentação do trabalho, no meu entender, bem pertinente, né, que trabalhar com pessoas idosas, né, numa área que me interessa muito, que é a questão da autenticação. Eu vou passar para a Carla fazer uma apresentação breve, né, Carla? Acho que são 30 minutos, né, Carla? Isso, fazer a tua apresentação, e depois nós passamos para a fase de arguições aí da vaga. Muito obrigado a todos. Carla. Então tá, eu vou fechar a minha tela e vou colocar a apresentação, tá? Ok. Todo mundo consegue ver a minha tela? Sim. Sim? Sim. Apresentar. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Em especial o professor Jefferson e o professor Alexandre, que modificaram seus horários diversas vezes. Muito obrigada. O meu trabalho é sobre o nível de garantia de autenticação de pessoas idosas. Eu sou médica de formação e faço mestrado profissional em informática em saúde. Eu fui orientada, então, pelo professor Ricardo Custódio e pelo professor Frederico Chardon. Então, por que a relevância desse tema, né? O envelhecimento, ele é tido como uma tendência global, porque a faixa etária dos idosos é a faixa que cresce de forma mais acelerada em comparação com os outros grupos etários, né? Eu trouxe aqui o último censo de 2022 do Brasil, que a gente nota aqui na pirâmide etária, em comparação a esse traçado aqui, é o censo de 2010, então a gente nota que a base da pirâmide, ela sofreu um estreitamento e o topo da pirâmide vem se alargando, né? Então a nossa nação, que em 1980 era uma nação que era basicamente mais jovem, ela vem num processo de envelhecimento. Atualmente, a expectativa de vida no Brasil é de 77,3 anos e estima-se que a população idosa vai chegar a 26,8% do total até 2060, e isso é bastante significativo. O censo de 2022, ele trouxe um dado que eu achei bem interessante, que é o índice de envelhecimento. Em 2010, o índice de envelhecimento era de 44,8 e o de 2022 é 80,0. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que atualmente nós temos 80 pessoas idosas, e pessoa idosa é acima de 60 anos, a cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Então, teve um aumento bem expressivo, né? A gente nota que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai demandando mais dos serviços de saúde, e isso é absolutamente natural. E a gente também sabe que a saúde, ela está cada vez mais tecnológica, seja porque ela incorpora novas tecnologias, como inteligência artificial, como os dispositivos móveis e vestíveis, até as conexões à distância. A gente tem bastante regulamentada no Brasil atualmente as teleconsultas, né? Dentro desse arcabouço de envelhecimento, de digitalização dos nossos processos do dia a dia, principalmente da saúde, a gente tem uma questão que ela é primordial, que é garantir a segurança da informação e do usuário. Então, a autenticação, ela entra nesse arcabouço como uma etapa importantíssima da defesa desse usuário, dessas informações, desses dados que eles constam nos sistemas, e a senha é o método mais utilizado dentro dos fatores de autenticação. Por quê? Porque ela é de baixo custo, porque ela é fácil de implantar, porque tem alta disponibilidade e ela pode ser reutilizada, embora todas as recomendações nos digam que a gente não deva reutilizar todas as nossas senhas, né?
Só que a gente está num dia a dia cada vez mais digitalizado, a gente precisa memorizar essas senhas, a gente precisa ter senhas únicas em diversos sistemas que a gente vai utilizando no dia a dia, e isso depende muito da nossa capacidade de memorização. E a gente sabe que com o envelhecimento é natural que a gente tenha um declínio cognitivo e que a gente tenha mais dificuldade em memorizar certas coisas, principalmente as informações mais recentes. Com isso, isso gera uma exclusão digital cinzenta. O que é a exclusão digital cinzenta? É quando a população idosa ela não consegue se inserir nessa nova era digital, ela não consegue acessar esses sistemas por conta de uma falta de familiaridade com a tecnologia, por conta da dificuldade cognitiva de memorizar muitas senhas. Então, com base nesse envelhecimento, nesse processo de digitalização, a gente pensou na nossa pergunta norteadora do trabalho, que é como aprimorar o processo de autenticação para a população, a fim de torná-lo mais seguro, eficiente e, principalmente, inclusivo. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é propor alterações nos níveis de garantia de autenticação para a pessoa idosa e sugerir o uso de uma biometria que considera os processos de envelhecimento, que é a biometria senil. Os objetivos específicos, então, foram elaborar uma revisão sistemática sobre a memorização de senhas na população idosa, comparar a capacidade de memorização de senhas baseadas em caracteres e senhas baseadas em imagens num certo grupo de idosos, propor as modificações nos níveis de garantia de autenticação e introduzir o conceito da biometria senil. As justificativas para esse trabalho foram a importância de assegurar a inclusão dessa população, que atualmente ela está um pouco marginalizada desse processo, a crescente parcela das nossas atividades cotidianas que é convertida ou que já foram convertidas para o formato digital, e que a ausência do acesso adequado a esses sistemas por parte dos idosos pode resultar na sua exclusão dos serviços, inclusive de serviços essenciais como a saúde. E a gente já sabe que o uso de tecnologia pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos idosos, permitindo que eles mantenham a independência e o contato com a comunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o referencial teórico sobre a autenticação. Então, a autenticação ela envolve dois aspectos que são importantíssimos, que é a garantia da identidade e a garantia da autenticação. A garantia da identidade, ela vai se referir à verificação da identidade desse usuário. Já a garantia de autenticação é o processo de confirmar que o usuário é quem ele afirma ser. Então, a gente tem alguns fatores de autenticação, que eles são subdivididos em 3 categorias, que são o que você sabe, o que você tem e o que você é. Então, o que você sabe é baseado no conhecimento, então são as senhas, são os PINs. O que você tem é baseado numa posse, então é um cartão de identificação ou um token de segurança. E o que você é baseado nas suas características individuais. Então, é uma impressão digital, um padrão facial, um padrão de voz. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre as senhas, que são métodos mais utilizados. Então, a senha, segundo o Nietzsche, é a combinação de caracteres que um usuário usa para autenticar a sua identidade quando ele vai se inserir num sistema. As senhas não são invenções novas, as senhas elas remontam de antigamente e elas eram utilizadas mais nos contextos militares. Então, tinha algumas palavras-chave, as pessoas utilizavam para identificar se a pessoa que possuía aquela palavra-chave ela era um possível inimigo ou um possível aliado, né? Quando a gente vai estudar senhas, a gente sempre se depara com o quadrado de Políbio. Políbio foi um historiador grego que viveu ali por volta de 200 anos antes de Cristo. E aí ele tinha essa matriz de 5 por 5, em que cada linha e coluna identificava uma letra. Então, por exemplo, a letra P está aqui na 4ª linha, na 2ª coluna, então o número 42 simbolizava a letra P, e assim eram passadas mensagens codificadas. Outro dado interessante da história das senhas é essa máquina Enigma. Foi uma máquina que inicialmente ela foi concebida para
para eventos militares, comerciais também, mas na Segunda Guerra Mundial ela foi muito utilizada pelas forças alemãs para passar mensagens codificadas, e aí teve uma mobilização dos aliados para conseguir decifrar essas mensagens dessa máquina Enigma, né? E aqui a gente tem uma foto de Fernando Corbató, que era um professor de Ciências da Computação do MIT, que em 1961 ele trabalhou no desenvolvimento de um sistema de compartilhamento de tempo, que permitia que vários usuários utilizassem um computador simultaneamente, porque antes as pessoas só podiam cada um utilizar um. E aí, diante do desafio de que cada usuário tivesse um acesso seguro e individual, ele introduziu o conceito de senha digital. E isso foi o que estabeleceu as bases para a autenticação digital. Já a biometria, que também é um fator de autenticação, que é baseado nas características individuais, é uma técnica de identificar os indivíduos com base em características físicas ou comportamentais distintas, como impressões digitais, reconhecimento facial ou de voz. As nossas biometrias atualmente, elas dependem, o desempenho delas dependem de variações intra-individuais, inclusive uma delas que é super importante, são relacionadas ao envelhecimento. Então, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai fazendo modificações nos padrões de íris, a gente tem uma redução da elasticidade da pele, redução da capacidade pulmonar, e isso interfere no desempenho da biometria. Um pouquinho aqui para a gente conseguir separar o que é nível de garantia de identidade e nível de garantia de autenticação, eu coloquei essa tabela. Então, IAL refere-se à confiança na validação da identidade, e o AAL refere-se à confiança na autenticação de um usuário quando ele tenta acessar um sistema. Então, o foco do IAL é coletar e verificar as informações sobre uma pessoa durante o processo de registro, e o foco do AAL é a forma como o usuário é autenticado no momento do acesso a esse sistema. Então, como exemplos, a gente tem do nível de garantia de identidade, a verificação dos documentos de identidade, dos dados biométricos, e dos níveis de garantia de autenticação é a utilização de senhas, dos tokens, da biometria e outros métodos de autenticação. Nós temos três grandes referenciais de níveis de garantia, tanto de identidade quanto de autenticação, e aqui eu vou me ater mais sobre os níveis de garantia de autenticação. A gente tem o GovBR, que é brasileiro, ele tem 3 níveis de garantia, que é o bronze, o prata e o ouro. A gente tem o IAIDAS, que ele é da União Europeia, e ele tem também 3 níveis de garantia, que são o baixo, substancial e o alto. E nós temos o NIST, que é dos Estados Unidos, o alcance americano, que são os níveis de garantia AAL1, AAL2, AAL3, né? Todos eles envolvem os métodos de autenticação que a gente já conhece, como senhas, tokens, biometria, e eles têm essas regulamentações. Então, para a gente estudar um pouquinho mais sobre a memorização de senhas, para basear mais o trabalho, a gente fez uma revisão da literatura e selecionamos 46 artigos. Esses artigos foram, então, categorizados em tipos de estudo, então a gente tem estudo de caso, a gente tem experimento e a gente tem revisão de literatura. Depois nós subcategorizamos cada um deles, então os estudos de casos foram divididos em envelhecimento, tecnologia da saúde, segurança cibernética, autenticação e senhas. Os experimentos, basicamente, eles trabalham mais com senhas, e as revisões de literatura com envelhecimento, tecnologia da saúde, segurança cibernética e senhas. No geral, o que a gente tira de informação dessa revisão é que os idosos, eles têm têm 2 dilemas principais ao memorizar as senhas, que é a necessidade da complexidade das senhas. Então, a gente precisa, como a gente acaba utilizando muitas senhas no nosso dia a dia, isso fica um pouco mais complexo para o idoso memorizar, porque tem uma capacidade cognitiva que vai
diminuindo ao longo do tempo, né? Isso faz com que a tarefa de criar, de lembrar, de atualizar as senhas se torne algo um pouco frustrante para os idosos. Além disso, o Pilar mostrou um estudo de 2012 que descobriu que o número de uso de senhas foi o fator mais influente no desempenho da memória. Então, quanto mais senhas nós temos que utilizar, mais senhas esquecidas nós teremos. Então, como estratégias que os estudos mostram que seriam estratégias boas para ajudar no processo de memorização dos idosos, é o uso de frases, associação com imagens ou histórias pessoais e a não reutilização de senhas em diferentes plataformas. Também mostra que alternativas às senhas tradicionais, como a biometria, pode ser uma opção mais acessível e fácil de usar para os idosos. E aí também fala que a necessidade de mais estudos que abordem a memorização de senhas na população idosa. Então, nós conduzimos um estudo, um experimento. Esse experimento ele foi autorizado pelo Comitê de Ética de Pesquisa em Seres Humanos da UFSC. Então, o que nós fizemos? Nós recrutamos num grupo de idosos que já estava em atividade, que é o Grupo de Mente Ativa do SESC, que fica localizado no Estreito, em Florianópolis. Eu fui numa das atividades corriqueiras deles e fiz um questionário que abordou o uso de senhas e também uma proposta de um estudo de comparação de memorização entre imagens e palavras. Aqui eu vou fazer um pequeno adendo, porque na primeira abordagem a esse grupo, quando eu mencionei que eles fariam um experimento de memorizar uma senha, eu notei que alguns ficaram nervosos e um senhor em específico ficou muito angustiado, ficou muito nervoso com a possibilidade de ter de memorizar a senha e depois ter que me falar qual senha ele tinha feito. E na época eu abortei a missão de fazer a parte de comparação. E aí, na minha qualificação da banca, o professor Jefferson acabou me incentivando que eu retornasse lá mais uma vez e tentasse mais uma vez. E aí eu consegui fazer o experimento com 10 idosas. Então, o experimento depois envolveu um card com imagens e um card com as palavras. Elas formavam uma senha com 3 objetos e com 3 palavras, e ao final das atividades delas, eu acabei verificando com elas qual foi mais fácil de memorizar. Então, no total, a gente conseguiu 22 idosos para o questionário, sendo 20 do sexo feminino, era um grupo majoritariamente de mulheres, e 2 homens. A faixa etária variou entre 61 e até 83 anos, então não foi um grupo muito homogêneo, né? 61 a 83 muda bastante. A gente tem que, de nível educacional, uma grande parcela chegou a fazer ensino superior, e interessante que 86,4% dos idosos disse que usa, sim, senhas diariamente. Então, é muito importante a gente pensar em estratégias para que esses idosos possam ter as suas entradas nesses sistemas facilitadas. A forma de escolha das senhas, metade deles falavam que usavam informações pessoais, 31,8% em formas aleatórias. As recomendações para senhas complexas sempre falam em que a gente não utilize informações pessoais, porque informações pessoais são mais fáceis de serem adivinhadas, né? E um dado interessante foi que 72,7% dos idosos disseram que eles não tinham nenhuma dificuldade de memorizar, embora 50% deles tiveram pelo menos um problema ao memorizar uma senha. Então, isso mostra que talvez eles não queiram reconhecer ou divulgar que tem uma fragilidade cognitiva, né? Estratégias de memorização, a gente vê que eles utilizam estratégias mais tradicionais, como anotar em papel, ficar repetindo várias vezes a senha para memorizar, e apenas um idoso utilizava um aplicativo de gerenciamento de senhas. Sobre a recuperação de senhas,
quando tiveram dificuldade, mais de metade deles disseram que tiveram que trocar suas senhas, não se lembraram, não sabiam como consultar. Uma parcela chegou a consultar suas anotações e 9,1% teve que pedir ajuda a um parente que sabia a sua senha. Em relação ao número de acertos entre as senhas, esse foi feito com as 10 idosas, então aqui tem o nível de acerto de cada uma delas. Ai, meu Deus, tá ruim. De cada uma delas. Então, a gente nota que foi mais fácil acertar a senha baseada em imagens do que as senhas baseadas em palavras. Duas delas, inclusive, não lembraram de nenhuma palavra. Então, sobre a autenticação das pessoas idosas, a gente sabe que tem um desafio dessa população, porque há uma dificuldade a usar os fatores de autenticação de posse e de conhecimento, por conta das limitações físicas, por conta da falta de familiaridade com a tecnologia e também, principalmente, por dificuldade na memória. Então, a autenticação baseada em imagens é um método promissor. O nosso resultado do experimento corrobora isso, e também porque os estudos, as pesquisas mostram que o nosso cérebro tem uma capacidade maior de reconhecimento visual. Então, a gente propõe uma senha baseada em imagens, essas são as etapas do protótipo. Então, primeiro, o registro dos usuários idosos é iniciado com um passo a passo, fornecendo instruções claras. Um dos artigos da revisão falava que o fato de você explicar bem como que deve ser feito o registro, isso já aumentava a capacidade de memorização da senha. Durante esse processo, o usuário é então apresentado um conjunto de imagens. Durante a autenticação, o usuário é novamente apresentado a um conjunto de imagens. Esse conjunto inclui as imagens que ele selecionou durante o registro e algumas imagens como distratores. Distratores são aquelas que eles não escolheram, né? E para proteger contra os ataques de observação, que é aquele sobre o ombro, né, o sistema pode randomizar a localização das imagens cada vez que o usuário tenta se autenticar. Então, a tesoura estava nessa posição, a tesoura muda de posição. E no caso de o usuário esquecer a sua senha, o sistema pode fornecer um mecanismo de recuperação de senha. A biometria senil já é um conceito de uma biometria que se adapte às alterações intrínsecas do envelhecimento, então a adaptação às alterações cutâneas, como textura, elasticidade da pele, a cor da nossa pele também vai se alterando conforme a gente vai envelhecendo. Essa biometria tem uma tolerância à motricidade fina, então algoritmo de correção de erro, um feedback de melhorar posicionamento, incorporação de outras características biológicas, como alteração de audição e de visão, que é natural que a gente tenha conforme a gente vai envelhecendo, né? A gente vai opacificando o nosso cristalino. E, principalmente, que seja de fácil uso, porque não adianta nada algo que seja extremamente seguro, mas que também não seja acessível a essa população, que eles não vão fazer uso dessa biometria. Então, a gente propõe a modificação nos níveis de garantia. Eu separei aqui entre o NIST, o IAIDAS e o GovBR. Então, a nossa proposta, o modelo atual do NIST, no AL1, que é o nível mais básico de garantia, que eles colocam como um fator de autenticação que seja senha ou dispositivo, a gente já coloca como uma autenticação biométrica. No AL2, que são 2 fatores de autenticação, uma senha baseada em imagem e um fator biométrico. E no AL3, a gente coloca como combinação de fatores biométricos e uma senha baseada em imagem. No IAIDAS, eles dividem em baixo, substancial e alto, a gente manteve o mesmo raciocínio lógico do NIST. Então, no baixo, já com uma autenticação biométrica, no substancial, uma senha baseada em imagem e um fator biométrico, e no alto, a combinação dos fatores biométricos e uma senha baseada em imagem. E no nosso, no GovBR, no nível bronze, uma autenticação
o modelo atual fala em uma autenticação de um único fator, como senha memorizada ou um dispositivo físico, a gente mantém a autenticação biométrica. No prata, 2 fatores de autenticação, a gente coloca também como senha baseada em imagem e um fator biométrico, e no ouro, que geralmente é exigido a autenticação de vários fatores, a gente colocou como combinação de vários fatores biométricos e uma senha baseada em imagem. E daí são 2 tipos de fator de conhecimento, de fatores de autenticação, né? Que é o conhecimento e o de característica. Então, as nossas contribuições com esse trabalho é que a gente fez uma revisão sistemática da literatura sobre memorização de senhas por pessoas idosas. A gente também fez um experimento com um grupo de idosos sobre memorização e comparação de senhas baseadas em caracteres e senhas baseadas em imagens. A gente propõe, então, a modificação dos níveis de garantia voltado para a pessoa idosa e introduz o conceito de biometria senil. Então, como conclusão, a gente quer salientar que é importante equilibrar tanto a inclusão quanto a segurança. Ambas devem ser consideradas simultaneamente, orientadas por uma abordagem que seja ao mesmo tempo empática e inovadora. O que a gente tem hoje em dia é que são sistemas voltados com um olhar para a população jovem, e a população idosa acaba ficando marginalizada nesse processo, né? Então, isso garantirá que todos, independentemente da idade, da experiência, da habilidade ou do nível socioeconômico, possam se beneficiar e participar plenamente da era digital. E é isso, muito obrigada a todos. Obrigado, Estão Carla. vivos aí? Obrigada. Tá? Deu 27 minutos aí de apresentação, está muito bom o horário. Então, vamos passar então para... Antes de mais nada, eu só queria dizer que não é porque eu agora já estou na terceira idade do idoso que o trabalho foi escolhido para isso. Na realidade, é uma demanda aí do nosso projeto do assinador avançado, que nós estamos desenvolvendo no AppSec, né? Em que a gente gostaria de atingir, então, essa camada da população, que é a população idosa, que tem muita dificuldade, né, de usar o sistema para fazer a autenticação, né, e para assinar documentos eletrônicos. Muito bem. Vamos passar, então, para, novamente, agradecer a banca, né, o Alexandre, o Frederico e o Jefferson. Eu vou passar primeiro pelos membros de mais longe, né. Então, quem mais está longe agora hoje é o Alexandre. Alexandre, as suas considerações. Obrigado, tá? Ok, então, obrigado. Obrigado pelo convite também para participar dessa banca. O tema realmente muito relevante, essa parte da autenticação para as pessoas idosas, né? Tem todo um contexto de confiança em usar os aplicativos, os sistemas, esses benefícios que a parte digital traz para a pessoa da terceira idade, e as contribuições que são nessa área são realmente coisas muito bem-vindas, né? Eu também acho que vários argumentos que estão na dissertação eu sou a favor, é fácil de concordar, né? Porque realmente é um desafio, e de várias maneiras esses desafios eles são impostos para essas pessoas que realmente ou não têm a confiança de usar, né, algumas coisas, por exemplo, aplicativos de banco, de internet banking, essas coisas acabam por medo, acabam não usando, até como você percebeu na prática, né, esse constrangimento, não um constrangimento, mas um receio de usar as coisas que podem gerar algum prejuízo, né, talvez financeiro, alguma outra coisa. Então, realmente é desafiador trabalhar nessa área, e parabéns por ter seguido nesse tema, né, e ter conseguido ter feito esse trabalho de tanto uma revisão sistemática como experimento, e como essas propostas, né, de melhoria para esses padrões de autenticação, que eu achei bem válido, bem interessante, né. Então, assim, eu tenho anotado aqui várias questões, dividido em questões do texto, sugestões gerais e algumas questões que eu fiquei lendo o texto. Eu achei que eu vou começar pela apresentação. O slide 13 da sua apresentação, eu achei que seria muito bom se tivesse alguma coisa parecida no texto, porque você tem revisão da literatura sobre autenticação, tem uma revisão sistemática, e aí tem e aí tem a classificação das revisões dos artigos que são de revisão sistemática, né? Então, tive que ler algumas vezes para ver se era isso mesmo. Aí, ok, então talvez tivesse uma entrada, assim, mais visual. Algo assim, mais...
Uma coisa também, uma tabela, talvez, com a lista dos artigos, que aí talvez eu teria uma organização para eu saber exatamente, aqui é onde eu posso me aprofundar ou ver se, ou concordar com essas afirmações e verificar, né? Eu achei que talvez isso, o texto está muito bom, parabéns. Obrigada. Poucas coisas que eu consegui achar, uma delas é essa, né, então em relação a ter uma entrada, assim, para o referencial teórico, como você fez no slide 13 ali, ficou muito, vendo a apresentação, ficou muito claro. Alguma coisa parecida com isso. O capítulo... bom, agora já entrando no texto, né, o capítulo 7 eu achei que ele poderia ser incrementado em algumas coisas em relação às considerações finais. Você fez mais coisas do que está na consideração final, que você poderia colocar, eu imagino que valeria a pena discorrer sobre, né? É que tudo bem que você colocou várias conclusões parciais em cada capítulo, mas eu acho que o fechamento poderia ser um pouquinho mais... Eu achei que ele ficou meio genérico, entende? Eu achei que poderia incorporar as coisas que você obteve, né, na sua proposta. Então, enfim, o texto está muito bom, a apresentação ajudou a clarificar essa parte que ficou meio difícil para mim. Então, não tem muitas coisas para eu agregar na questão do seu texto. Então, o texto está muito bem escrito, o tema é muito relevante. Então, assim, algumas sugestões você pode ver depois, que eu vou encaminhar por e-mail com o Custódio, com o Frederico também. Algumas questões gerais que eu poderia fazer é a seguinte, né? Então, por exemplo, você falou de biometria, né? Você fez um referencial teórico sobre ela. Aí, assim, a minha pergunta é se você chegou a ver uma literatura relacionada aos ataques à biometria, né? Como que você se protege desse tipo de ataque, algumas recomendações, e se valeria a pena incluir isso no texto, entendeu? Se você chegou a ver alguma coisa nesse sentido, os ataques, do lado dos ataques. Na verdade, a gente tinha uma parte da dissertação, deixa eu colocar minha câmera aqui. A gente tinha uma parte que era sobre ataques, mas era de uma forma genérica, né? E aí eu achei que ela estava fugindo um pouquinho do tema, mas eu posso colocar referente à biometria, porque depois a gente fala um pouco mais sobre biometria, né? Isso, talvez algumas menções, também não sei se é algo muito extenso, porque assim, eu coloquei eu vou colocar no e-mail para que eu venha encaminhar para você. Então, por exemplo, tem um ataque que ficou famoso, que na época, né, a Angela Merkel estava no pronunciamento, e aí tiraram foto da mão dela, do pronunciamento dela, e aí conseguiram ampliar a foto com os dedos dela e conseguiram recriar a biometria dela. Então, foi um exemplo que ficou meio famoso na área, né? Enfim, talvez se encaixaria a discussão no seguinte sentido. Ok, biometria ela é importante, não quer dizer que é completamente inseguro, né? Mas esse tipo de ataque é bom conhecer no momento que você faz uma proposta de nível de garantia, esse tipo de coisa, entende? Talvez alguma menção relacionada a isso valeria a pena, até talvez para quando for propor alguma coisa tipo, então tem que se tomar cuidado contra esses ataques, entende? Entendi. Mas assim, eu gostei muito dessa questão da biometria senil, considerar isso, até mesmo as propostas, achei que é realmente muito importante, porque esse público normalmente não tem essa atenção que merece, né? Então, acho que isso ficou ok, né? Talvez a contribuição que eu acho que poderia ficar legal é se você mencionasse também alguma coisa sobre esses ataques, então, para que as pessoas saibam, né, que a biometria não é 100%. Não é perfeita. Exatamente, só para dar essa sensação também de completude do texto, né? Seria uma contribuiçãozinha para colocar no texto que talvez, se você julgar importante com o Custódio, vocês podem ver, e com o Frederico, né, vocês poderiam ver se vale a pena. Sim. Uma segunda questão é sobre a proposta, né? Aí diz assim, na proposta fala sobre, então, a questão o uso de alguns níveis lá, o uso das senhas por imagens, que elas são teoricamente melhores, né? E mais o fator de biométrico. Aí minha questão que fica assim, isso vai ficar a questão do software, a comprovação que a senha é baseada em imagem, ou isso vai ficar no lado do nível de garantia, vai ter algum armazenamento, vai ter que guardar esse tipo de informação, ou isso vai ficar mais para quem implementa, para o lado do software que tem que checar isso? Isso ficou confuso para mim. Eu acho que fica mais pro lado do software, né? Aí essa parte é um pouco mais além da minha capacidade de argumentar, porque daí eu não sei muito certo, assim, a minha proposta, mas, na verdade, era que tivesse uma modificação desses níveis que fosse mais inclusiva para os idosos, né? Então, por isso que a gente lança de início a biometria. Mas essa questão da parte mais tecnológica, daí eu não sei realmente, mas eu posso pesquisar sobre isso.
É que lendo o texto eu fiquei assim pensando, a proposta para o nível de garantia, então eu imagino, né, que o software que queira atender esses níveis de garantia, ou o sistema, ele iria garantir que a senha seja baseada por imagem, né? Aí o meu medo seria assim, se esse tipo de informação ela tem que ser armazenada em relação Ao software em si? Talvez teria que ter alguma questão relacionada assim, o que esse armazenamento tem que ser seguro também, entende? Porque ele vai ser um fator que é relacionado à senha, então a gente cai na questão de que o fato da senha ser baseada por imagem é um fator da segurança ou é um fator que o usuário usou, então ele não precisaria guardar. Então, esse tipo de pergunta, assim, como eu entendi a sua resposta, eu concordo, era mais para estabelecer qual que é a responsabilidade de que tem que armazenar essa informação ou não. Entendeu? Talvez é uma coisa que dá para discutir mais para frente, ou se no momento que for prático, né? Mas é uma questão que fica assim, se tem que armazenar esse tipo de informação, essa comprovação de que veio de senha é baseada por imagem ou não, né? Isso é uma coisa que ficou assim no texto, mas eu acho que eu concordo contigo, talvez é uma questão que o software que delimite como que ele vai fazer. Deixa eu ver aqui, então... certo, uma terceira pequena contribuição que talvez poderia fazer, ou detalhes, sugerir no texto, é em relação ao esquema de memorização em intervalos de tempo. Então, por exemplo, assim, se é uma proposta que cabe a pessoa guardar esse tipo de senha, por exemplo, para ser didático, né, a questão do WhatsApp, volta e meia você abre o WhatsApp e ele te pede, não sei se para quem usa, né, ele pede uma confirmação da senha que você já sabe, né? De tempos em tempos ele fica um exercício de memorização, né? Talvez se isso vale a pena incluir no texto em relação a imagens também, não sei, aí ficou em aberto. Como se fosse uma atualização da senha. Isso, nesse sentido, de tempos em tempos ter um intervalo de repetição para ajudar na memorização ou atualização, de fato. Tá. Tem alguma coisa que você acha que poderia pôr ou isso fica fora do escopo? Não, eu acho que é possível a gente incluir isso, porque isso, na verdade, é importante para a segurança, né? Essa atualização, né? Isso, atualização sim, e para a pessoa continuar com a memorização ativa. Imagina que a senha reafirmar, né? Exato, que ela consiga manter essa memória por mais tempo, né, digamos assim. Sim, porque tem sistemas que acaba que a gente entra, depois a gente não lembra mais essa senha, e daí quando a gente vai ter que utilizar ele, realmente a gente fica, nossa, mas que senha que era aquela, não lembro. Então, talvez seria uma recomendação a mais que você poderia colocar não um protocolo, mas uma sugestão, uma diretriz de memorização em intervalos de tempo, né? Repetição em intervalos de tempo, ou então o mesmo seria válido para atualização da senha, né? Em um determinado período de tempo, seria interessante que a senha fosse gerada novamente com outras imagens ou com alguma atualização de senha, alguma coisa assim, como parte da proposta, né? Eu imagino que talvez seria algo interessante. Bom, essas seriam as minhas questões, né, que eu fiquei, se é válido na proposta ou não, como sugestão, né, como questões, e talvez uma outra sugestão que eu coloquei aqui nas considerações. Bom, do texto eu não vou entrar em detalhes, né, eu acho que o texto é muito bom e em geral não tem muito o que corrigir, só um outro detalhe que eu encontrei, que talvez pode ser que melhore. Uma questão que talvez, que não é uma questão, é uma sugestão, né, em relação que existem autores, que todo o texto ele fala sobre a recomendação de que nós precisamos de senhas fortes, né? Sim. Ok, basilar, isso várias entidades que nem se colocou, né? O NIST recomenda senhas fortes, etc. Porém, existem alguns autores, eu só achei um, na verdade, mas existe o pensamento não ao contrário, mas essa responsabilização em ter que a pessoa ter que memorizar a senha forte, ao invés de ela ter que mandar essa responsabilidade para o sistema, por exemplo. Então, esse autor, eu tenho a palestra dele aqui, eu vou encaminhar para você, então ele critica a necessidade de memorizar uma senha complexa. E na visão dele, isso não é uma responsabilidade da pessoa, certo? Tudo bem, não tem nada, isso não vai de encontro com o seu trabalho, não tem nada, assim, questionando o seu trabalho de maneira nenhuma,
tudo certo com o seu trabalho. A questão é que é uma visão diferente, que talvez, se você vê essa palestra e vê os materiais dele, talvez você pode fazer uma contra-argumentação, tá? Mas tudo bem, a maioria das recomendações fala sobre senhas fortes, porém tem um autor que fala que, havendo um cenário propício, não é o usuário que deveria guardar a senha complexa, mas sim o sistema deveria gerenciar o armazenamento seguro de maneira diferente, para que evitasse esses ataques de senhas fáceis, entendeu? Por exemplo, controlando quantas vezes você pode tentar acessar uma senha, né? Então, uso de hardware seguro, uso de armazenamento seguro, algumas coisas lá que ele sugere em relação a isso. Talvez vale veja se você, de novo, né, mais uma sugestão, né, mas veja se você pensa que isso pode ser uma argumentação válida para colocar uma pessoa que está lendo esse trabalho, né, que não é... Tudo bem, a recomendação geral, eu concordo, senhas fortes, hoje todo mundo tá tem que seguir essa recomendação, né, mas talvez uma opinião diferente, fora da casinha, né, fora da caixa, que talvez seja válido colocar no texto, ou pela mesma discussão, talvez, se você, né, junto com o orientador e com o orientador, julgar interessante. Não, é interessantíssimo. E o Custódio, na verdade, quando me lançou esse desafio da senha, eu lembro claramente que ele falou assim, olha, quando a gente não consegue lembrar de uma senha, na verdade, a gente está sendo punido ao não acessar esse sistema. E aí, hoje, eu tive quase uma punição, porque hoje o dia de manhã foi bem agitado no hospital e tal, então eu estava pensando muito sobre o paciente que eu internei, e aí eu fui digitar a senha da portaria da minha mãe e eu não conseguia. Eu pensei, meu Deus, eu estou sendo punida agora porque eu não lembro essa senha. É exatamente isso, acaba sendo uma penalização, né? Isso não é o ideal para o mundo digital, né, digamos assim. Sim, sim. Então tá, deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que era isso. Em geral, de novo, o texto está muito bom, o tema é muito relevante, então eu gostei muito da metodologia da pesquisa, não tenho nada muito a adicionar sobre isso. Os demais comentários eu vou encaminhar por e-mail para vocês, então daí você pode ver lá junto com os links que eu estou colocando aqui de sugestão, aí você veja depois com o Custódio. Mais uma vez, obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, Alexandre, teus comentários são bem importantes para nós aí. Queria dizer também que, assim, que o idoso, né, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde a capacidade cognitiva de armazenar senhas, né, e até de também entendimento do que é um fator de autenticação ou biometria, que a gente perde essa capacidade, né, eu vou me autenticar, né, utilizando biometria, eu não tenho mais essa capacidade. Então, o sistema tem que se preocupar com tudo isso, né, se preocupar em me autenticar, né. Então, realmente é um caso diferente, essa autenticação senil, nós vamos escrever um PPN, né, Carla? É muito, muito legal isso aí. Vou passar a palavra para o próximo aí, mais distante, é o Jefferson. Jefferson, obrigado novamente, tá? Passo a palavra para você. Então, pessoal, tudo bem? Então, sim, cumprimentando aí a Carla, o Custódio, o Alexandre e o Frederico, né? Então, assim, eu também, assim, eu sigo as mesmas considerações que o Alexandre fez, assim, eu achei, tá de parabéns pelo trabalho, inicialmente, assim, eu acho, assim, que até me surpreende muito, assim, ter uma área bem de saúde, médica, mas uma fluência que tu escreveu o texto, eu achei, assim, muito significativo, sabe, assim, eu gostei muito de ler, assim, eu acho, assim, que eu até ficaria na dúvida de se é de uma pessoa de um contexto mais de tecnologia ou mais de saúde, sabe? Porque assim, ficou muito, muito bem assim, escrita, eu acho que está de parabéns aí. Obrigada. Eu acho que na tua qualificação a gente já tinha percebido isso também, né? Que está bem mais sucinto, mas acho que tá muito legal. O tema também achei significativo, importante, né? Então, vou fazer alguns comentários, eu vou te encaminhar esse material aqui, eu marquei algumas partes, assim, que tem, às vezes no resumo ali, eu fiz uns ajustes ali, que vai ficar um pouco melhor, e daí no abstract também, daí mostrar tudo ali, daí tu dá uma olhada, ver se se encaixa o que tu imagina que seja adequado, tá bom? Tá. Então, ali, Carlos, assim, eu achei, assim, algumas coisas eu pergunto, assim, dúvidas que eu tenho, algumas sugestões para talvez pensar e avaliar, que eu achei, assim, que
daí tu colocou, assim, mais na parte inglesa ali. Nos dias de hoje, assim, a palavra elderly ali, que tu usou bastante, tem questionamentos se essa é uma palavra adequada para se referir a essa faixa etária da população. Então, talvez, assim, palavras tipo, assim, mais light, mas porque elderly já significa dependência, está relacionado com dependência, pessoa mais frágil, com alguma incapacidade. Então, Aham. talvez pessoas, adultos, older adults, ou seja, É, alguma coisa do tipo. Eu acho que isso assim, fica mais moderno no processo, porque ali no teu abstrato está cheio de elderly people ali, né? Então, tá. talvez pensar nessa linha, eu acho que talvez fazer uns ajustes, assim, fica mais light e mais atual também, né? Porque Aham, hoje os idosos, as pessoas, os older adults aí estão muito capazes ainda de fazer muita coisa, né? sim. Então, eu acho que isso seria legal, assim, você fazer uma abordagem nessa linha, né? Aí outra coisa que eu já vou buscar já agora, porque senão eu acabo esquecendo, a idade, né? Tá certo? A questão, assim, que eu procurei esse nome que está cunhado ali, biometria senil. Isso é uma designação que vocês criaram, porque eu não achei nada A muito gente que relevante. criou, eu não tenho na literatura. Não Na tem verdade, literatura. é de autoria do professor Custódio. Pois então eu achei interessante mesmo, porque eu não achei nada relacionado a isso, tá certo? A não ser um texto assim em espanhol que tem uma menção a esse tipo de coisa. E daí a definição que esse texto me remeteu foi a seguinte, assim, que a biometria senil estaria muito mais relacionada à não efetividade dos sistemas de biometria devido às condições das pessoas com mais idade, tá certo? De tudo aquilo que tu mencionou ali, de não ser capaz, da íris, da pele, de todas essas coisas, assim, da incapacidade dos sistemas biométricos, a inefetividade dos sistemas biométricos em exercer a função que eles se propõem a fazer, devido a essas questões. Eu imagino que seja essa a questão. Mas senilidade é uma palavra ruim, eu diria. Na verdade, eu acho que assim, é uma coisa tão importante essa questão desse estudo, desse conjunto biometria senil, quando tu traz uma palavra senilidade ali, senil, eu acho que assim, ela é muito pesada para o contexto tão positivo que a abordagem, o estudo e a técnica, ou então a área de estudo pode trazer, né? Ah, tá. Aham. Então, talvez assim, eu imagino assim, talvez não seja possível, mas pensar assim numa outra Um outro maneira termo. de se referir a isso. Porque senilidade tem um caráter pejorativo, um caráter ruim, tá certo? Tá. Então, eu acho assim e uma área tão importante como essa que vocês levantaram para estudar, que talvez fosse importante redesignar esse processo, uma vez que ele não está designado ainda, não é verdade? Vocês vão publicar alguma coisa nisso, então talvez possa criar uma marca nesse contexto aí, né? Então, acho que isso, às vezes, eu fiquei assim, senil uma coisa que, para mim, assim, uma coisa que soa deficiência, uma coisa que não Entendi. me parece legal, né? Na saúde, a gente usa bastante o senil, né? E a gente não tem Isso, muito essa conotação, é mais do isso, envelhecimento mesmo. isso mesmo, exatamente. Então, vamos ver aqui mais alguns detalhes aqui. Então, só um comentário rápido aí. Eu achei assim que a tua escrita ali, daí tu colocou ali, por exemplo, a questão do censo, achei hiper atualizado, isso que tá legal, né? E daí mas tu menciona ali bem no início que o Plano Internacional de Envelhecimento da ONU de 2002, mas em 2002 a gente não estava inserido nesse contexto digital que a gente está hoje. Então, isso possivelmente nem previa isso. Não envolve. Existe alguma atualização nesse processo aí devido à era digital que tomou conta de todo esse contexto? Porque ali há 23, 24 anos, 22 anos atrás, isso não era um objetivo, não era uma questão, não é Sim, verdade? sim.
Tu tem alguma ideia se existe alguma coisa nessa Eu não linha? encontrei nenhum marco desse que seja referente ao envelhecimento e essa nova era digital, né? Mas posso pesquisar mais a fundo para ver se eu encontro algo mais atual. Legal. Isso que me chamou a atenção, assim, para a idade do processo. Vai no objetivo ali, o ponto central da pesquisa, né, aprimorar o processo de autenticação. Acho legal, conseguiu evidenciar isso nos teus resultados, né? Mas eu me lembro que na tua apresentação tu tem um slide, ele tem assim umas cinco ou seis etapas ali que tu colocou, e eu não estou lembrado de ter visto isso na dissertação. Está na dissertação É aquela... que tá de forma escrita, daí ali eu coloquei de forma diferente. Deixa eu procurar aqui na dissertação. Isso, eu acho que seria muito legal aquele livro, assim, acho que poderia talvez colocar na forma de figura também, eu acho que seria, talvez substituir o texto pela figura, eu acho que ficaria Pode muito, ser também. tu consegue ver a big picture de tudo ali numa única página, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que isso aí seria importante de considerar também, né? Sim, não, eu vou colocar. Eu tive uma grande dificuldade durante a dissertação, igual os idosos, é porque eu fui usar o látex, não sei como é que fala, e aí às vezes eu não conseguia fazer a tabela, eu fiquei meio confusa ali na hora de configurar o trabalho em si. Ah, legal, tá ótimo. Deixa eu ver mais alguma pergunta que eu tenho aqui. Eu achei assim que também, embora o texto esteja bem legal, assim, eu fiquei assim, um pouco na dúvida com a sequência das coisas, tá certo? Por exemplo, tu colocou ali da metodologia da pesquisa, né? Daí tu descreve ali todos aqueles itens, 2.1, 2.2, 2.21, limitações, e daí depois começa com referencial teórico. Eu não entendi muito essa metodologia da pesquisa nesse estágio aí, tá certo? Então, eu não sei se isso talvez seguiu o padrão convencional de introdução, objetivo, justificativo, fundamentação teórica, se isso, porque eu senti assim, que meio que quebrou o fluxo que eu estou acostumado ali, não? Dá uma Entendi. pensada nisso aí, ver o que tu Tá. pode... porque ali não diz muita coisa também, né? A revisão sistemática, só está dizendo como que tu... foi conduzido isso, mas é quase como um método, tem uma mistura ali de coisas ali, tá certo? Tá, vou ajustar isso. Não, só analisa, ver se faz sentido isso, né, tá certo? Uhum. Eu achei o referencial teórico, assim, muito legal, acho que é muito didático tudo ali, eu acho que ficou muito bem escrito, tá certo? Acho que então, de parabéns pelo esse contexto, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Em algumas tabelas, aquela tabela 1 que tu colocou ali, achei super legal aquilo ali, essa questão da modalidade biométrica, os efeitos diretos, envelhecimentos e indiretos. Isso aí é um mapeamento super importante ali, que foi colocado dessa referência que tu avaliou, e só que nas outras tabelas, por exemplo, tu coloca ali, de padrão, tu põe a legenda, o título, tabela na parte de baixo, e ela é sempre na parte de cima. Ah, tá. Tá bom? Então, observa que Tá. das tabelas 2 e 3, isso aí está invertido já, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui todos os padrões aí. Na tabela 2 está embaixo, né? E quando tu lá também referindo ao teu resultado, tu mostrou no slide, lá tu mostrou assim que tu fez essa correlação, por exemplo, o que o gov.br, que o NIST, eles se indicam, né, na proposta, daí tá, fazer biometria, mais isso, mais imagem, mais isso, né? Mas o que aquele NIST ali, e o gov.br, aquele padrão é para a população em geral? Ou População geral, ele não faz distinção entre o idoso ou população geral. Tá. E tu vê que interessante ali, que baseado nos seus resultados, que eu vou assumir como sendo preliminares, ou então de um estudo piloto, né, que foi um N pequeno, tá, de observar que quanto insight tu obteve, né, para fazer coisas, propor esse tipo de autenticação ali, né,
E uma coisa legal sempre observar que isso abre uma enormidade de continuidade do teu projeto, né? Imagina tu, a partir disso, tu identificou ali como sendo factível, sendo mais indicado, a partir daí, num projeto futuro, tu pegar aí e fazer um estudo muito mais aprofundado, como o professor Custódio falou, um doutorado, assim, um estudo muito mais aprofundado, avaliando essas questões todas, né, e expandindo esse monte de fatores de confusão que tem com essa população e estratificar tudo isso, né. Então, achei assim que uma contribuição importante foi conseguir trazer esse essa figura, essa picture para você poder analisar e para poder identificar, ó, isso aqui acontece nesse pequeno grupo, aconteceu isso, né? E isso permite aí vocês avançar nessa questão, né? Então, isso aí é muito significativo, eu acho, sabe? Assim, isso eu considero uma boa qualidade do design, do experimento que vocês fizeram, né? Eu acho que foi bem interessante. Uhum. Daí tem a revisão da literatura para memorização, né? Então, acho que daí tem uma questão ali que tem alguns subtópicos que tem o mesmo... na revisão tem a parte do experimento, tem a parte das senhas, tudo isso, né? Tu levou em conta todas essas questões, né? Isso. Só vi aqui, daí tem no experimento que tu fez, tá certo? Que é o experimento com os teus pacientes, teus indivíduos aí, né? Então, que está lá na página, acho que 73, né? Então, eu achei que, assim, que ficou muito bom isso aí, pena que foi um número pequeno, né? E daí, na dúvida que depois lá na frente tu fala quando tu fez a apresentação e o Alexandre falou alguma coisa aí sobre isso também, e assim, eu fiquei na dúvida, assim, que alguns pacientes, eles lembraram a senha 40 minutos depois, outros não lembraram, né? Mas eu acho que todo o processo de aprendizado tem que ter um treino. Será que não teria sido interessante fazer esse exercício, aí, como o Alexandre falou, da pessoa para rememorizar aquela senha? Por exemplo, eu escolhi 3 palavras ou 3 figuras ali, e daí depois fui fazer outra coisa, não mexi mais naquilo, Aham. fui fazer outra coisa completamente diferente. Daí, 40 minutos depois, sem nunca ter testado, ou então ter estudado aquilo, vamos chamar assim, eu volto e tento me lembrar de uma coisa. Se fizer isso comigo, eu não vou lembrar, possivelmente, tá certo? Sim, sim. Então, eu acho que, na minha percepção, acho que faltou uma etapa intermediária ali de fazer esse estágio de memorização, Uhum. esse exercício de memorização. Certamente vocês trabalham na área devem saber assim, o que seria indicado ser feito, por exemplo, senão ficou só a pessoa on-off, a pessoa aprende e depois é testada. Não tem um tempo que, para memorizar qualquer coisa, o cérebro toma um tempo para fazer isso, né? Então, eu acho que precisaria ter uma etapa assim, escreve ela 2 vezes, ou desenha, ou escolhe de novo, e daí depois vai fazer, depois faz o reteste, né? Entendi, aham. Eu Entendi. acho que talvez, porque assim, eu acho que daí ficou exigindo muito do indivíduo, e eu acho que isso pode ter dado um bias no teu resultado em função dessa falta Sim. de De avaliação. rememorizar, né? Isso, eu acho que sim, a rememorização acho que seria importante de testar, né? Ou então de Uhum. incluir no processo, né? Nos Sim. próximos você já pensa se é possível, né? Tá certo? Deixa eu ver aqui. Ó, como tu descreveu, após a conclusão da tarefa de memorização de senhas, foi oferecido um intervalo de 40 minutos. Sim, que é as atividades que eles fazem lá. Isso, né? Na figura 2 que tu colocou ali, eu acho que tu colocou ali a faixa etária ali, eu acho que só faltou por exemplo, ali o que tem esse gráfico, o que tem nos eixos ali, anos, idade, ali, alguma coisa assim, A idade. em anos, aí botar Isso. unidade ali, coisas assim, pequenas coisas assim, tá certo? Tá. Eu acho que os resultados que tu descreveu ficaram bem legais, né? Eu acho que tá bem interessante. Deixa eu ver aqui. Então,
apenas 10 quiseram participar das imagens, né? Que é uma pena, né? Que 22 é um número legal, né? Pena que eles sim, sim. desistiram, né? E daí o que eu pergunto ali, deixa eu ver aqui. Eu gostei das implicações dos resultados que tu obteve, que tu sugere, coloca como sugestão e sugere que sistemas baseados em imagens podem ser adotados, né? Então, porque na verdade o estudo não é tão conclusivo assim, né? Então é apenas tem indicativos, né? Então não tem uma significância estatística para dizer que um fazendo isso e o outro acontece isso. Então, eu acho que tem uma tendência, tem uma como sugestão ali, tu falou mesmo, eu acho que isso está legal. E eu acho que é muito importante no teu trabalho são as considerações que acho que a tua profissão permite que tu faça, né, e de avaliação, de tratar com pessoas. Então, acho que todas essas considerações que tu descreve ali fazem muito sentido, eu acho que são, e certamente são, de alguma forma ou outra, impactam teus resultados. Então, tu conseguiu analisar os resultados ali, trazendo para o teu contexto e fazendo, assim, conclusões importantes ali, né? Daí na autenticação das pessoas idosas, que é o capítulo 6, né? Daí tu faz sistema baseado em imagens e assim por diante. Daí eu pergunto assim para ti ali, não, isso, exatamente. Tu fez na forma de tabelas, tabela 6, né? Não esqueça só que todas as das legendas estão legendas. embaixo. Não, todas estão embaixo, né, pessoal? E daí que eu acho ali, por exemplo, naquelas figuras que tu colocou, tá no teu apêndice ali, né, as figuras de... Em que ordem que eles faziam esse... Eles tinham que escolher 3 palavras, não é? Isso, Eles escolhiam 3 palavras e 3 figuras. Isso. E daí quando tu perguntar para eles se eles lembravam das palavras, existia uma ordem sequencial ou era qualquer ordem? Não, como a gente só teve esse tempo pequeno e foi uma avaliação só, eu não pedi nenhuma sequência, só que eles lembrassem as palavras. Tá certo. Tanto para as figuras quanto para as palavras, né? Isso, Tá legal. Mas em termos de senha, o que é que isso muda? Sim, teria que ser sequencial, né? Eu imagino que sim, né? Eu não sei qual que são os procedimentos que são usados, né? Mas talvez fosse importante ter porque isso certamente é bem diferente no contexto de senhas, né? Uhum. Então, ser sequencial é diferente eu lembrar 3 coisas aleatoriamente, em qualquer ordem, do que eu lembrar de 3 coisas em sequência, né? E talvez algumas vezes até a própria sequência pode ajudar a lembrar, né? Então, sim. Tanto é que uma das estratégias que eles utilizavam para lembrar das sequências do questionário, né? Era formar uma história. Então, os estudos também mostram que se você formar uma história com as senhas, é mais fácil de ser memorizado. Isso, legal. São tudo estratégias, né? Sim. Então, assim, eu achei assim, que as tuas referências bibliográficas estão excelentes, eu acho. Tu fez essa revisão aí. É importante, assim mesmo, fazer uma revisão bibliográfica de um trabalho, de uma pesquisa que tu vai fazer, te ajuda, assim, a ter uma visão global de tudo, né? Então, acho que por isso que eu acho que tu conseguiu trazer tanta coisa interessante, bem pontual, bem assim, focada no que tu está pretendendo, né? Porque a tua revisão foi muito completa, eu acho, né? Então eu vi os artigos aqui, faz um spam bem grande de datas de atuais, e assim, isso é extremamente importante, né? E outra coisa assim, que eu acho que faltou ali foi assim, faltou os trabalhos futuros. O que tu vai fazer? Tem que sempre deixar em aberto quais as perspectivas. Faltou um item ali depois da conclusão, os trabalhos futuros. O que tu acha que pode ser feito a partir de tudo isso, desse insight que tu teve com esse estudo que tu desenvolveu, né? Então, acho que os trabalhos futuros ali vai dar uma boa
direção, assim, coisa que tu não conseguiu fazer agora, mas que tu acha que é importante serem feitas, né? Então, isso... Tá, vou já colocar acho esse isso, item. tá legal, então. Então, assim, eu acho que então, sim, vocês dois são de parabéns pelo trabalho, como o professor Custódio falou, essa é uma área importante, né, cada vez mais aí de atender essa população aí que precisa de mais atenção nesse contexto, né, e olha, eu digo assim que eu tenho 1 milhão de senhas, né, e assim, eu tenho às vezes tenho uma dificuldade de fazer. E todo momento, assim, quem tem que criar novas senhas, então, enquanto eu esqueço, tem que criar uma nova, e acabo esquecendo de novo, porque eu tive muito pouco tempo de usar, né? Então, acho que estratégias nesse processo aí, e às vezes até de auxílio à memorização, é uma área bonita também de se investigar, principalmente para esse pessoal dessa faixa etária, né? Então, assim, de ter estratégias, né, de que possam trabalhar essa questão de manter aquela senha viva, ou então, assim, que é utilizável, né? Então, tenho certeza, assim, que é importante a gente ter essa frequência, então, essa regularidade de uso. Quando tu tem regularidade de uso com essas senhas, tu acaba não esquecendo. Mas, assim, então, quando tu deixa um gap aí de, às vezes, uma semana, alguns dias, e tu usa tantas outras senhas, às vezes dá um branco, né? Sim, então, dá um tilt. Então, acho que a regularidade são estratégias, às vezes, que possam, como o Alexandre falou, de fazer pedir do WhatsApp, coisas do tipo. Eu acho que isso é um fator legal, assim, de estudar a dinâmica, a psicologia por trás disso. Então, tem um monte de fatores aí que agregam para um estudo desse tipo, né? Não é só a parte tecnológica, né? Tem um conjunto enorme de outros fatores que podem ser agregados e vão compor, assim, uma solução mais adequada, né? Então é isso, então. Então, de parabéns aí, muito obrigado Obrigada. pelo convite aí, e retorno a palavra para o Custódio, por favor. Obrigado, Jefferson. Anotei aqui bastante coisa que falou. Realmente a tua análise é sempre muito, muito importante, né? Depois eu vou conversar um pouquinho com a Carla sobre isso. Então vamos ver o Frederico. Frederico, você quer falar alguma coisa, Frederico? Por favor. Apenas agradecer à banca, né, ao professor Alexandre, ao professor Jefferson. Os comentários foram muito pertinentes, concordo com a absoluta maioria deles. São pontos muito bons para a gente melhorar o trabalho da Carla. Acho que vai ser... Todos eles são muito construtivos. Então, agradeço aí as contribuições. Então, tá bom. Muito obrigado. Eu queria dizer que lá no prédio que eu moro, no centro de Florianópolis, né, é um prédio... Não que eu seja velho, né? Eu sou um cara muito novo, mas é um prédio de velhos. Mora muita gente velha lá. E nós temos um sistema de biometria lá, com câmera, né? Para poder liberar a porta para entrar, né? E por incrível que pareça, ele funciona muito bem, o sistema, para as pessoas novas que moram no prédio. As pessoas mais idosas, principalmente aquelas pessoas com mais de 70, 80 anos, o sistema não funciona. Esse não reconhece, então sempre tem que ter o porteiro lá que abre a porta para a pessoa, né? O sistema não consegue tratar a imagem das pessoas mais velhas, né? Então, tá bom. Muito obrigado a todos. Não sei se eu esqueci, não esqueci ninguém, não, né? Não. Não estou ficando velho. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Frederico, né? Jefferson, Carla, né? Obrigado a todos. Parabéns, Carla, tá? Obrigada. E agora a banca agora vai se reunir, tá? Caráter aí. Tu podia sair, né, Carla? Depois eu te aviso ali no WhatsApp, pode ser? Pode ser, Então tá bom. Tchau, moça. Então tá, obrigada. Tchau.